A paz do Senhor Jesus. Quantos creem que Deus tem uma palavra dos céus para a sua vida nessa noite? Levante as suas mãos bem alto e diga isso para Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui para receber uma palavra dos céus. Olha para a pessoa do seu lado e diga: prepara o seu coração. Deus vai falar com você. Nós vamos ouvir aqui um testemunho antes de entrarmos na palavra. Léo, querido Léo, amado Amém. Léo. Bom, eu pedi esse espaço aqui. Não estava no script de hoje, né? E eu relutei muito para ver se eu falava isso essa noite. Mas eu creio que Deus quer falar algo para nós. Amém? Nós estamos iniciando esse mês de outubro uma nova campanha sobre o essencial, né? E para quem não sabe, eu tenho 41 anos de idade, com essa cara de 30. Mentira, tô brincando. 25? Tá vendo? O pessoal me ilude, tá vendo? Mas desses meus 41 anos de idade, 23 anos eu tô no altar servindo ao Senhor. Adorando o Senhor. Aleluia! Amém. Mas eu queria falar para vocês hoje, que hoje quando o pastor Jaime me pediu uma canção para eu cantar e me deu o tema da campanha, e foi justamente uma música que fala muito comigo, porque ela me ajudou muito nessa caminhada de 23 anos, nesse altar, adorando o meu Deus. Muitas vezes que eu estive cansado, muitas vezes que eu tive para desistir de estar no altar, por colocar muitas vezes o meu foco não em Cristo, mas muitas vezes no homem, muitas vezes na liderança, muitas vezes na estrutura. E eu ia muitas vezes quebrado para a presença do Senhor, e Ele mandava eu cantar essa música. E quando eu cantava essa música, Deus ia me alinhando, ia me reestruturando, e eu ia voltando meu foco para onde deveria. E essa é uma chave para a vida espiritual, meu amigo. Quando você coloca os teus olhos em homens, você está fadado ao fracasso espiritual. Mas quando você entende o porquê você está aqui e para quem, isso faz toda a diferença. Glória a Deus. As falhas, muitas vezes, a dificuldade que a igreja possa ter, que a igreja não é perfeita, ela não vai fazer o mesmo efeito. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que é perfeito. Mas você está aliançado a algo que é imperfeito, que é feito por homens imperfeitos. E muitas vezes eu entrava no meu quarto sem vontade nenhuma de adorar o Senhor. E Ele me mandava cantar essa canção. E quando o pastor Jaime hoje me pediu para cantar, eu fiquei relutante e falei: não sei, eu não vou falar isso, que eu contar essa minha experiência. Eu já contei pro pessoal do louvor. Mas o Espírito Santo foi me incomodando. Falou: você fala, você tem que falar. Você tem que falar. Eu não sei se eu vou conseguir cantar, mas eu vou falar. E muitas vezes eu entrei no meu quarto quebrado e cantei assim, ó: estou voltando. Isso, o Espírito Santo é me restaurando. Ele é me restaurando, Ele é me restaurando, Ele é me levando, Ele é me alinhando, Ele é colocando meu coração na motivação certa. E quando o pastor falou que essa é a questão do essencial, o essencial é a presença de Deus. O essencial que te vai fazer caminhar. E hoje, quando eu olho para trás, eu peço obrigado, Senhor, por você ter tido esse cuidado comigo, por não ter me afastado da Tua presença, de não deixar que eu deixasse de lado aquilo que era tão importante para mim, o meu chamado, o meu propósito, o meu ministério. Mesmo diante de tantas dificuldades, eu cantava: estou voltando à essência.
quando a essência és tu. Você pode se prostrar para Ele nessa noite e declarar isso para Ele: estou voltando, estou voltando. A essência da adoração, quando a essência és tu, quando a essência és tu. Diga com todo o teu coração: oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia! Levante as suas mãos para Deus. Diga para Deus: Senhor, eu estou voltando à essência. Eu estou voltando à essência. Eu estou voltando à essência. Eu nasci para te adorar. Declare isso ao Senhor. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te servir. Oh! Quantos querem voltar à essência? Levante a sua mão. Declare mais uma vez. Declare mais uma vez. Eu quero voltar à essência. Declare isso ao Senhor. Declare isso ao Senhor. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu. Diga pra Ele: quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, quando a essência és tu. Diga: estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Um dia estava Deus sentado no seu trono. Eu gosto de pensar como que é a mente de Deus. A palavra de Deus declara, Paulo dizendo, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que lhe seja recompensado? Quando nós pensamos sobre o que Deus pensa, quando nós paramos a pensar sobre a mente de Deus, Davi dizia: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande são as somas deles. Se as contasse, se eu pudesse contar, seriam em maior número do que a areia. E quando acordo, ainda estou contigo. Quando nós pensamos sobre a mente de Deus,
Estava um dia Deus sentado no seu trono com todas as suas hostes celestiais, dando um louvor melhor do que o nosso. Imagina, irmãos, os anjos cantam a miríades de milhares de anos. Ensaiaram muito tempo. Mas estava lá Deus, sentado no seu trono. Veio-lhe um desejo essencial, importante. E aí Deus, na sua mente, no seu coração, planeja construir uma terra, um planeta. Hoje, um pouquinho que nós entendemos aí, do que significa as constelações, as estrelas, os planetas. Deus planejou um planetinha pequeno. Era essencial para Ele, era importante. Essencial quer dizer, era importante para Deus construir, criar este planeta. E nós vemos Gênesis abrindo o livro da palavra de Deus, nos ensinando isso. E aí nesse planeta Deus achou essencial criar um jardim. Era importante para Deus esse jardim. Mas por que era importante? Porque era essencial para Deus este jardim. Porque neste jardim Ele iria colocar duas pessoas. Porque era importante para Ele, era essencial para Ele. E por que então que Deus plantou esse jardim e colocou ali duas pessoas? E marcou um horário, irmãos. Deus não perde horário. Ele não atrasa, Ele tinha um horário. Todos os dias, 6 horas da tarde, Ele parava. Tudo o que Ele estava fazendo, porque lhe era essencial estar com estes seres que Ele tinha acabado de criar. Imagina você, imagina comigo a mente do Senhor. É isso que Davi, é o que Paulo está dizendo. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, mas que valoriza algo importante para ele, que era aquele momento de estar com o homem e com a mulher. E naquele momento em que Deus estava ali com o homem e a mulher, a essência da adoração era verdadeira. Sabe por quê? Porque Deus, Ele abria o seu coração para o homem e para a mulher. Imagina, pensa comigo. Deus abrindo o coração dele para Adão e Eva. Por que Ele fazia isso? Porque Ele era importante, era essencial. Deus sabia que toda a vida do planeta, toda vida estava baseado nesse momento íntimo que Ele tinha com o homem e com a mulher. Por isso, quando o homem perde a essência da adoração, a morte entra. A morte entra. E Deus diz: olha, porque você perdeu a essência, agora a terra vai produzir maldição. Você perdeu a essência. E Deus então planeja em seu coração, oh aleluia,
o plano eterno de Deus, mandar Jesus para nos resgatar e trazer de volta para a essência da adoração. Porque Ele quer nos trazer de volta para a essência da adoração. Porque isso é importante para Ele, para o coração dEle. Isso é importante para o projeto eterno. Isso é importante para aquilo. E aí, Deus começa então quando o homem perde essa essência da adoração, aquilo que é importante, que é a presença de Deus. Deus começa então a levantar pessoas essenciais, pessoas que eram importantes, para que Ele pudesse então resgatar a mim e a você. Porque Abraão foi essencial. Porque a partir de Abraão, Deus restaura a fé. A partir de Abraão, Deus começa a criar um povo seu, de propriedade exclusiva, segundo o seu coração. E aí começa então, irmãos, a história da Bíblia. Aí vem José. Por que José foi essencial? Por que ele foi importante? Porque através de José, Deus iria preservar o seu povo. É importante você entender esse raciocínio. Depois, Deus chama Moisés, porque Moisés foi essencial à história. Porque através de Moisés, Deus iria libertar o seu povo de Israel do Egito. Depois vem Davi, porque Davi foi essencial na história, por isso que você ouve tantas histórias desses personagens na Bíblia, porque através de Davi, Deus iria construir o seu templo, onde ele receberia todo louvor e toda adoração. Davi vem então restaurando o louvor e a adoração na casa de Deus. Depois vem Maria, mãe de Jesus. Por que Maria foi importante, essencial? Porque através de Maria, o Filho de Deus é gerado. Ok? E depois vem Jesus. Jesus, a essência de Deus. Jesus, aquele que traz a plenitude. Tudo aquilo que estava no coração de Deus. Jesus vem então, começa a nos revelar. E aí, Jesus um dia num poço, falando com uma mulher chamada samaritana, não tem o nome dela, mas diz de onde ela é. E essa mulher então, ela disse para Jesus: olha, você diz que é de Jerusalém, é que vem a restauração da adoração. Nós aprendemos que aqui de Samaria, Jesus falou para ela: olha, mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser os adoradores. Ele revela àquela mulher qual era a intenção do coração de Deus. Não é aqui, nem acolá mais que você vai adorar. Deus vai restaurar a essência da adoração no coração. E aí nós encontramos na Bíblia uma mulher
que um dia estava numa reunião. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 10, esta mulher estava numa reunião em que Jesus estava. E olha o que acontece nessa reunião. Lucas capítulo 10, verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, Maria e Lázaro, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, eu gosto de uma versão, tem uma versão que diz, a qual estava quedada aos pés do Senhor Jesus e ouvia a sua palavra. Irmãos, como que estava Maria? Embevecida. Você já viu criança quando fica olhando algo assim para a mãe que ela gosta? Assim estava Maria, olhando para Jesus. E Marta, a irmã de Maria, estava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, o Senhor não se importa se eu tirar Maria daqui um pouquinho? Para ela me ajudar, porque eu estou fazendo serviço sozinha. Diz para ela ir me ajudar, faz favor, diz para ela ir me ajudar. E olha o que Jesus disse para Marta. Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, uma coisa só é essencial. Maria escolheu o essencial. Maria escolheu o que é importante e não lhe será tirada. Presta atenção. Olha o que Jesus falou. Ela escolheu o essencial. Ela escolheu aquilo que é importante. E o que era importante para Maria naquele momento está ali, se deliciando ao ouvir Jesus falar. É gostoso, não é, irmãos? Quando a gente começa a ouvir uma palavra que começa a descer em nossos corações, e aquela palavra começa a encher a nossa alma. É Deus falando com você. É tão gostoso sair do culto dizendo: poxa, Deus falou comigo, essa palavra caiu em meu coração e trouxe doçura à minha alma. Se algumas coisas foram tiradas da sua vida porque não lhe era essencial para você, porque aquilo que não é essencial, Deus tira. E só permanece o que é importante para Deus. Existem algumas coisas que vêm para alguns momentos na nossa vida. Por exemplo, a casca do ovo para gerar o filhote é essencial por um tempo. Mas depois já não serve mais. O ninho e o alimentar dos pais aos pássaros é essencial um tempo. Depois os pais entendem que não é e não precisa mais. Existem algumas coisas que são essenciais e importantes para a nossa vida. Por exemplo, a barriga da sua mãe por 9 meses foi essencial. Depois disso, meu irmão, já era abuso do domicílio, né? Abusando do tempo, estava abusando já. Mamar no peito
por um tempo é essencial. Para criança até 3 meses de idade, não é? Mais ou menos assim, 3, 6 meses de idade, né? Leite. 6, né? Ok, para vocês que amamentaram, sabe a data. Né? Então, assim, por um tempo é bom, mas depois a própria palavra diz que por um tempo é importante o leite, mas depois precisa de alimento sólido. O que nós precisamos entender com esta palavra? O tema da nossa palavra é conquistando o essencial, conquistando o que é importante. E o que é importante para você? O que é importante para você é aquilo que é importante para Deus. Maria estava vivendo aqui um momento importante para a sua vida. Esse momento do culto é um momento essencial. É um momento importante. Por quê? Porque você não só adora, mas você recebe uma palavra. E a partir deste momento, então, aí você está pronto para algumas outras coisas. Deixa-me meditar com você rapidamente. Em 2 Reis, capítulo 3, verso 14 e 15. 2 Reis, verso 14 e 15. E eu quero encerrar aqui e orar com você em cima desta palavra. Então Eliseu, vão aqui 3 reis buscar a Eliseu, para que ele lhe dê uma palavra profética de vitória na guerra. E talvez você veio nessa noite buscar uma palavra de vitória para a sua guerra. E assim foram esses reis até Eliseu. Põe o 15, por favor. Aqui os reis vão até Jesus no 15. Aí Eliseu faz algo muito importante, ensina um princípio muito importante para aqueles reis. Vocês querem vitória? Vocês querem vitória? Tragam-me um arpista, traga-me um adorador. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Presta atenção. Todas as vezes que você entra na presença de Deus para adorar, algo acontece. Um amém aqui, outro lá. Todas as vezes que você entra na presença de Deus para adorar, algo acontece. Há poder na adoração. Se não fosse, irmãos, o diabo não chegaria para Jesus e diria: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos. Oh, aleluia. Todo o poder, toda a riqueza. Olha o inferno falando aqui do poder da adoração. Ele propõe: se você prostrado me adorar, eu vou te dar. Só que Jesus olha para Satanás e disse: olha, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto e só a Ele servirá, porque Ele é fonte de toda a riqueza. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. A Ele pertence todas as coisas. Deixa-me te dizer algo. Você quer aprender a conquistar alguma coisa? Você quer aprender? Aprenda o essencial. Adore. Porque quando você volta para o que é importante, as outras coisas começam a acontecer. Maria
escolheu o essencial. Maria escolheu o mais importante. E quando você escolhe adorar a Deus, busca em primeiro lugar adorar a Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas, automaticamente, sucessivamente, vai acontecer em sua vida. Aí, volta o texto lá, por favor. Eliseu então ensina aqueles reis: vocês querem provocar o sobrenatural? Comece a adorar. Comece a adorar, porque Deus vai te dar uma palavra na adoração. Depois olha o que ele diz. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas covas, poços, cavem muitas cisternas neste vale. Quando você está em adoração, Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te ensinar. É na adoração, é quando você está em adoração que Deus abre o coração dele e começa a revelar as coisas dele para a sua vida. E aí Deus falou: olha, peguem as enxadas e comecem. Peguem as enxadas e as suas pás e comecem a abrir cisterna. Aí ele continua dizendo, ele falou assim: porque quando você está em adoração, ouve uma direção de Deus, meu irmão, pode ir, porque o sobrenatural já foi liberado. Olha o que ele está dizendo aqui. Continua. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão ventos nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Ainda é pouco, e o Senhor vai entregar os seus inimigos na sua mão. O que Eliseu está profetizando aqui? O sobrenatural. Sabe por quê? No deserto há algo que os geólogos não conseguem explicar, um fenômeno. De repente, você passando pelo deserto de Israel, você vê alguns lugares assim que tem árvores, porque a água passou por ali, tem árvores. Uma montanha estoura, sem ninguém saber como isso acontece, é inexplicável isso. Explode uma montanha lá e a água vem correndo pelo deserto. É isso que Eliseu está falando aqui. Cavem, 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 porque Deus vai dar um sinal. Deus vai dar um sinal. Enquanto ele estava adorando, depois eles cavaram ali, vieram águas e encheram aqueles poços, de sorte que o vale ficou cheio de água, e os animais beberam dessas águas, e eles conseguiram vencer os seus inimigos com a força daquela água. Olha que coisa, olha que coisa. Como conquistar o essencial? Como conquistar o que é importante? O importante é a presença de Deus. O importante é você aprender a adorar a Deus. O pessoal do louvor pode ir voltando, por favor. Se você entra na presença de Deus e recebe e adora o Senhor, e começa a fazer aquilo que Deus tem te ensinado de forma natural, automaticamente o sobrenatural de Deus será liberado para a sua vida. Amém? Que Deus continue falando com você nessa semana. Que Deus continue falando ao seu coração. Esse mês Deus está chamando de volta a essência da adoração. O essencial é necessário. O que é importante? Adorar ao Senhor. Levante-se no seu lugar. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Põe a mão em seu coração e faz desse cântico a sua oração e adoração ao Senhor.
Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Faça esse cântico, a sua oração, Senhor. Ansiando oferecer algo de valor para agradar teu coração. Aleluia. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Oh, aleluia. Ansiando oferecer algo de valor para agradar teu coração. Diga pra ele nessa noite: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo te busco, ó Senhor, além que os olhos podem ver. Queres meu coração. Aleluia. Em suas mãos aos céus, declara, igreja: estou voltando à essência da adoração. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Quando a essência és tu, quando a essência és tu. Diga pra ele: me perdoa. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Começa a sair do seu lugar. Venha pro altar. Volte pra sua essência. Sai do seu lugar, vem pro altar. Vem dizendo: Senhor, eu vim buscar a minha essência. E a minha essência é a tua presença. Os pastores não estão ungindo você. Venha pro altar, venha pro altar. Coloque o seu clamor, a sua adoração no altar. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Diga isso, Senhor. Tu és a minha essência. Tu és a minha razão de viver. Diga isso ao Senhor: Deus, tu és a minha razão de viver. Tu és importante para mim, Senhor. Aleluia. Mais que uma canção eu te darei, não apenas uma canção. Não é o que queres de mim, eu sei. Mais profundo te busco, ó Senhor, além que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo
adoração, quanta essência és tu, quanta essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quanta essência és tu, quanta essência és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos buscando a essência. Nós estamos voltando aquilo que é importante para a nossa vida. A Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te atraia cada dia, cada instante com o seu amor para aquilo que é essencial, a presença de Deus em sua vida, em o nome de Jesus, Senhor.